Mais informação ao vivo para você. Incêndio atinge empresa de tecnologia ao lado da administração do Parkway. Quem tem os detalhes é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite para você. Seja bem-vindo. Boa noite, Henrique. Boa noite aos amigos que nos acompanham no nosso Cidade Alerta. Esse incêndio começou por volta de 1h21 da tarde. Foi nesse prédio que está bem atrás de mim, uma empresa de tecnologia que pegou fogo no segundo andar, mas as chamas foram bem altas e se espalharam por todo o prédio, Henrique. Realmente foi uma situação muito forte que teve aqui hoje mais cedo. Vários militares dos bombeiros, pelo menos 40 militares, estão aqui trabalhando nesse caso ainda, no rescaldo do prédio, em razão desse incêndio que teve hoje aqui ao lado do prédio da administração do Parkway, justamente no Parkway, Henrique. Ô Márcio, eu tô vendo as imagens recuperadas aqui, chamas bem altas realmente. Alguém se feriu, ô Márcio? Henrique, por sorte, ninguém ficou ferido, ninguém. Pelo menos 40 funcionários trabalhavam nessa empresa onde começou o incêndio, todos saíram a tempo. Durante o combate às chamas, 2 bombeiros passaram mal em razão do excesso de fumaça, mas foi uma situação leve, eles já foram atendidos e não correm nenhum tipo de risco e nem de problemas. Mas o restante das pessoas que estavam aqui, elas saíram totalmente ilesas, lembrando que os 2 prédios que estão em volta, aquele nessa lateral e também a administração do Parkway, foram evacuados e, por sorte, a boa notícia é essa, que ninguém ficou ferido. Agora, ô Márcio, a parte de cima desse prédio atingido foi completamente destruído, imagino, né? Ou não? Foi, Henrique. Eu conversei agora há pouco com os bombeiros, com o representante dos bombeiros, e ele explicou que o segundo andar foi completamente destruído e o primeiro andar também foi atingido pela chama. Ou seja, tem risco aqui na estrutura. E aparentemente nada conseguiu sobreviver. Lembrando que eu digo, claro, em relação aos materiais. Essa empresa é uma empresa de tecnologia, trabalha com internet, lá dentro tem muitos cabos, muito plástico, o que intensificou as chamas. Ô Márcio, já se sabe o que aconteceu, o que provocou esse incêndio? Henrique, eu tentei conversar com o representante da empresa e ele não quis falar, não quis gravar entrevista, e os funcionários que estavam aqui foram orientados a também não dar entrevista. Mas eu consegui apurar que lá em cima desse prédio, no telhado, o Júlio vai mostrar agora, tinham algumas placas fotovoltaicas, aquelas de energia solar. E aparentemente havia alguns trabalhadores mexendo nessas placas, organizando essas placas, e provavelmente o incêndio pode ter começado pelo telhado. Lembrando que a estrutura desse telhado é metálica. O Júlio está mostrando agora, a gente pode até ver que lá atrás está completamente retorcido, está totalmente distorcido ali, estragado, aquela parte onde teria iniciado o incêndio. Então, uma provável causa pode ser essa placa solar, mas lembrando que isso, por enquanto, é uma apuração que a gente fez com os bombeiros, ainda não é um dado oficial. Agora, Márcio, agora há pouco eu assisti às redes sociais da nossa Record Brasília, onde sempre nós temos um material exclusivo, e eu vi você dentro da administração do Parkway, você entrou lá com exclusividade, tudo bem por lá, ninguém foi atingido também, mas posso te imaginar que a fumaça foi muito grande também entre os funcionários da administração do Parkway, e todo mundo foi obrigado a sair também do prédio, não? Sim, Henrique, aproximadamente 54 servidores estavam na administração do Parkway, que é bem aqui ao lado. Eu consegui entrar lá, nossa equipe foi a única que conseguiu entrar dentro do prédio da administração regional, e todo mundo conseguiu sair ileso, mas lá dentro a fumaça era muito alta, era muito forte. Inclusive eu entrei para mostrar, mas respirar lá dentro estava bem difícil e a chama estava tão alta que lá dentro era muito quente. As janelas da administração regional acabaram rachadas, para você ter uma ideia da intensidade do incêndio, do fogo e da força do calor.
mas os servidores que trabalhavam nessa lateral aqui, que o Júlio vai mostrar agora, eles visualizaram o fogo de longe e aí já se anteciparam, conseguiram sair correndo. Por isso que, apesar da fumaça ter invadido o espaço, acabou que ninguém lá ficou nem intoxicado, todo mundo conseguiu sair correndo, saiu bem rápido e, por sorte também, ninguém da administração, fora aquela sensação ruim de inalar fumaça, né? A gente que estava lá dentro mesmo, a gente ficou sentindo um pouco mal depois de sair, o que é natural, essa fumaça é tóxica, tem material plástico lá dentro. Então, tirando essa parte de ferido mesmo, ninguém, o prédio foi evacuado, 54 servidores que trabalhavam no momento desse incêndio. Ô Márcio, algum diretor da empresa atingida ou mesmo um funcionário conversou com você, já que você está desde cedo aí acompanhando esse incêndio ou não? Eles falaram oficialmente? Não, Henrique, oficialmente não. A gente viu que uma das representantes da empresa, ela estava bastante abalada, ela até chegou a chorar em alguns momentos. Mas ela não quis dar entrevista e eles orientaram os funcionários também a não falarem com a imprensa. Inclusive, antes da gente entrar ao vivo, eu tentei conversar com alguns deles e, por orientação dos chefes, eles não podem falar e nem conversar, e os representantes agora também não querem falar nada em relação ao que aconteceu. Agora há pouco, Henrique, há poucos minutos, somente os funcionários foram liberados a entrarem ali no prédio para tirar alguns pertences. Vou até chamar o Júlio aqui para ver se a gente consegue se aproximar um pouquinho mais. Vem cá, Júlio, a gente vai tentar se aproximar um pouquinho mais. Os bombeiros aqui tinham afastado a gente, mas eu acho que já está seguro. A gente já pode chegar um pouquinho mais próximo aqui, né? Pertinho aqui, né? Tá bom? Os bombeiros aqui já recolhendo as mangueiras e a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais ali dentro da empresa, Henrique, como é que está a situação lá no fundo. Realmente aqui na frente tem até alguns destroços também, um pedaço de plástico, de madeira que está aqui na frente também, que foi destruído em razão disso. E como eu já tinha comentado, alguns funcionários foram liberados pelos bombeiros para entrar e pegar poucos pertences e somente nessa parte de baixo. Bem, a gente está vendo, acompanhando aí o seu trabalho ao lado do Júlio, ô Márcio. A gente percebe a presença grande ainda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal na área, mas me parece que o trabalho de rescaldo já foi totalmente concluído, né? Me parece que sim ou não. Foi, Henrique, esse trabalho foi encerrado. Por sorte, começou a chover. Eu não sei se você consegue observar, mas ao longo da tarde, por volta de 3 horas, começou a chover bastante aqui. E a chuva ajudou, né, Henrique? A chuva acabou ajudando a resfriar o prédio como um todo. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para conseguir apagar essas chamas. Inclusive, caminhões-pipa vieram para cá para fornecer água para os bombeiros. E essa chuva que está acontecendo agora, que começou mais cedo, conseguiu auxiliar. Então lá dentro não há mais nenhum tipo de chama, tudo foi controlado. O prédio também já foi todo vistoriado pelos bombeiros, mas vai aguardar também a avaliação em relação à estrutura de como está lá dentro, Henrique. Essa era a próxima pergunta para você, sem dúvida. Teremos agora 2 relatórios muito importantes. O relatório do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e o relatório da Defesa Civil do DF em relação a esse prédio, se ele está condenado ou não. Você falou muito bem que foi a parte de cima atingida, né? Talvez plenamente, ou seja, totalmente, de ponta a ponta, pelas imagens que a gente assiste aqui recuperadas. Mas só mesmo um relatório detalhado vai dizer se o prédio como um todo está condenado e vai precisar ser demolido. Não é isso, ô Márcio? Exato, Henrique. Inclusive, os bombeiros estão aguardando a Defesa Civil, que deve chegar nos próximos minutos, porque é a Defesa Civil quem vai fazer toda a avaliação do que aconteceu nesse prédio e de como ele vai ser trabalhado. Por quê, Henrique? Aqui do lado tem outro prédio que é bem encostado, a administração fica um pouquinho mais longe, mas olha só, tem outra empresa aqui e tem que ver se corre o risco de desabamento. Então a Defesa Civil já foi chamada, o bombeiro fez uma análise preliminar e nessa análise preliminar dos bombeiros, é claro, a indicação é de não entrar, há sim risco de desabamento inicial agora em relação a essa questão dos bombeiros, né? Então, o que eles passaram para nós foi isso. Então, todo cuidado é pouco. Mas o laudo final mesmo é da Defesa Civil, que deve chegar nas próximas horas, principalmente para ver como é que vai funcionar os prédios que estão em volta. Porque pode trazer risco também para quem está nessa lateral.
Inclusive, mais cedo estava aqui o administrador do Parkway. Ele também optou por não gravar a entrevista inicialmente, ele quer se informar um pouquinho mais do que aconteceu, ter mais detalhes, mas ele ainda também não confirmou se amanhã vai ter expediente. Pode ser que amanhã volte. A administração está um pouquinho mais distante, mas a preocupação realmente é esse prédio do lado e essa questão que vai ser agora avaliada pela Defesa Civil, que deve chegar nos próximos minutos. E, é claro, a gente vai acompanhar todos os detalhes. Olha, Márcio, prioridade absoluta para você e mais essa edição do Nosso Cidade. Qualquer novidade, a própria chegada da Defesa Civil por aí, levanta o dedinho e eu estarei ao seu lado, tá certo? Ao vivaço no Cidade, Márcio.